Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa noite. Olá, Duda, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Que bom, que bom. Vamos começar agora o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos cumprimentar aqui a nossa querida Miriam Becker, que já está aqui nos bastidores para o nosso estudo de hoje. Boa noite, Silvia, a todos. Boa noite, Miriam. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Como nós sempre fazemos, né? Vamos começar com a nossa ambientação. Vou pedir a Duda para ler para a gente um textinho de ambientação, ok? Por favor. Livro de Respostas, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, aberto ao acaso. Eles não sabem. Não pares de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão te amargou os sentimentos. Os ingratos são portadores de moléstias na memória. Os agressores carregam brasas no pensamento. Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes. Quando semelhantes companheiros te surgirem na vida, perdoa sempre. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a própria cabeça. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, vamos orar, né? Levar o nosso pensamento a Deus e pedir aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse estudo, né? Vamos então orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de todas as pessoas. Muito obrigada pela presença amiga. Muito obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Muito obrigada pela bênção dessa encarnação. Muito obrigada, Senhor, por termos esses espíritos amigos aqui conosco, a nos orientar, a nos intuir, a nos auxiliar na compreensão de tudo que iremos estudar. Que todos, encarnados e desencarnados, possam tirar o máximo proveito daquilo que será dito aqui na noite de hoje. E assim, Pai, teu nome, em nome de Jesus, de todos esses espíritos amigos que nos assessoram na realização dos nossos estudos, começamos agora mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Duda, querida, leia um trechinho do Evangelho para a gente agora, por favor.
capítulo 3, há muitas moradas, mas há, nesses mundos, ainda falível é o homem e o espírito do mal. Não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos, quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal. Nós hoje deveríamos iniciar um novo capítulo, né? Que seria o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Porém, como nós sempre fazemos, antes de iniciar um novo capítulo, nós fazemos uma recapitulação do que vimos no capítulo anterior. E o capítulo anterior foi justamente o amai os vossos inimigos, capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos. Nós vimos nesse capítulo 12 os itens retribuir o mal com o bem, né? Retribuir o mal com o bem. Nós falamos dos inimigos desencarnados, nós falamos sobre se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Falamos das instruções dos espíritos com relação à vingança, né? Com relação ao ódio, com relação ao duelo, né? Então, nós hoje vamos fazer uma recapitulação do que foi estudado. Só que nós não encontramos, acredito até que não exista, uma parábola de Jesus que trate desse perdão aos inimigos, né? Que trate do perdão aos inimigos. E quando nós não encontramos uma parábola específica para tratar do caso, né? Aliás, amar os inimigos, nós vamos buscar, né, um texto dentro da literatura espírita para nos auxiliar a fazer esse resumo, né? Esse resumo do que foi estudado. E nós encontramos nesse livrinho aqui, olha, não sei se alguém aí tem esse livro, chama-se Libertação pelo Amor, tá? Libertação pelo Amor, é da Joana de Ângeles e do Divaldo Franco. E nós encontramos um texto muito interessante chamado Terapia do Perdão, né? Terapia do Perdão. Nós tiramos a foto do texto e colocamos no nosso grupo, né? Quem puder acessar vai acompanhar por esse grupo. E aí nós vamos fazer a conexão, né? Por que terapia do perdão, se o tema é amai os vossos inimigos? Gente, para você tem alguém que não gosta de você, que não te fez o bem, como é que você vai começar a amar essa pessoa? Tem que começar pelo perdão, né? Tem que começar por desculpar, entender o que a pessoa fez, né? E perdoar, né? E perdoar, porque se você não perdoar, você nunca vai deixar de ver aquela pessoa como seu inimigo. Então, daí a importância, né, desse texto da Joana de Ângeles, que é a terapia do perdão. O quanto, pensa bem, terapia é um tratamento, né? Terapia é um tratamento. E se nós exercermos, né, se nós fizermos essa terapia do perdão, nós estaremos beneficiando muito mais a nós mesmos do que ao outro. Porque quando nós sofremos algum tipo de agravo e não desculpamos, aquilo nos atormenta a vida inteira. Todas as vezes que você lembrar daquilo, você vai sofrer, né? Então, não será uma única vez que você irá sofrer com aquele agravo, mas você irá sofrer enquanto você considerar aquilo um agravo.
Isso pode ser gatilho, né? Para algumas doenças que apareçam. Enquanto você justamente não tiver exercido a terapia do perdão, né? Então, vejamos o que Joana nos diz nesse texto, né? Terapia do perdão. E aí ela começa falando o seguinte: é imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional, de modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana. Gente, olha que frase. Olha que frase maravilhosa, né? Olha que frase maravilhosa com que Joana inicia esse texto primoroso. Ou seja, é mandatório. Se você não perdoar, você não vai conseguir ter paz de consciência. Porque você vai estar sempre lembrando daquilo, e aquilo vai te atormentar, aquilo vai te chatear, aquilo vai te fazer sentir mal, não é? Então, é imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional. Perdão incondicional, gente, sem condição nenhuma, sem nenhuma exigência, você perdoa. Porque quando você perdoa verdadeiramente, você se liberta daquelas algemas que te mantêm preso àquela dor, né? Então, o perdão realmente ele tem que ser incondicional, né? Senão você vai passar a vida inteira sofrendo por causa daquela situação, né? E aí eu sempre costumo falar também que a antessala do perdão é a compreensão, né? Quando a gente compreende que a pessoa errou por ignorância, errou por não saber exatamente aquilo que ela estava fazendo, o significado, né? O alcance daquilo, por ser um espírito ainda em estágio evolutivo muito atrasado, né? Muito atrasado. Então, continuamos aqui no texto da Joana, que é muito longo, não sei se vai dar tempo da gente analisar todo, espero que sim, né? Então, ela diz, é imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional, de modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana. Gente, não tem nada melhor do que uma consciência em paz, né? Você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver consciência em paz, você não vive, né? Enquanto vicejam os sentimentos de esforço, ou seja, vingança, de animosidade, de rebeldia em relação a pessoas ou acontecimentos perturbadores, também permanecem os distúrbios da emoção que afetam a saúde fisiológica e o comportamento. Enquanto você alimenta dentro de você esse tipo de sentimento, você fica com aquele desejo de vingança, eu vou me desforrar, eu vou me vingar disso que fulano fez comigo, né? Aquela raiva que você guarda dentro de você, né? Aquela animosidade, aquele sentimento negativo, né? A rebeldia que você se posiciona com relação às pessoas. Muitas vezes as pessoas que te dizem para esquecer e perdoar, mas você se rebela. Eu não vou fazer isso, eu não tenho sangue de barata, eu não vou fazer isso, né? A rebeldia em relação às pessoas ou a acontecimentos perturbadores, né? Você não aceita aquilo, né? Enquanto você cultivar isso, você também vai cultivar dentro de você distúrbios, desequilíbrios que vão afetar o seu lado emocional e o seu lado físico, né? Você vai ter dor de cabeça, você vai ter dor de estômago, você vai ter ânsia, né? No mínimo, né? No mínimo. Se você, em alguns casos em que você fica tão debilitado pelo seu aborrecimento que até a sua imunidade baixa. E você chega, né? Você chega a adquirir outras enfermidades, né? Outras enfermidades que você nem teria se você estivesse com outra disposição de ânimo, né? Então, ele diz,
também, enquanto você mantiver esses sentimentos, você também vai ter distúrbios da emoção que afetam a sua saúde fisiológica e o seu comportamento. Você vai ter um comportamento irritadiço, impaciente, né? Desagradável. Você vai ser aquela pessoa que vai ficar o tempo todo falando a mesma coisa para os outros. E aí, meu Deus do céu, já vem fulano para falar da mesma história, né? Já vem fulano que não esquece essa história e tal. Então, é muito interessante o quanto nós precisamos exercer essa questão do perdão, que Jesus já nos recomenda, né, há mais de 2000 anos, como um benefício para nós mesmos, antes de qualquer outro. Com certeza. Vamos cumprimentar aqui nossa querida Rosana. Boa noite a todos, um pouco atrasada, mas você está aqui, né, querida? O bom é que você está aqui. Muito bem. Por mais graves hajam sido as ofensas e agressões sofridas, sempre mais infeliz é aquele que aos demais perturba, mesmo que conscientemente não tenha ideia da gravidade sobre a conduta infeliz. Efetivamente, que quem causa um mal qualquer a outrem, né, quem causa um desconforto, um mal-estar a outra pessoa, é óbvio que essa pessoa é muito mais infeliz do que aquele que recebeu. Por quê? Porque, normalmente, aquele que recebeu a ofensa está quitando uma dívida. Mas aquele que ofendeu está adquirindo uma dívida com a lei divina, né? Está adquirindo uma dívida com a lei divina. E quanto maior a ofensa que nós perdoamos, maior é o mérito deste perdão, né? Porque quando você desculpa uma besteirinha, a pessoa te deu um esbarrão na rua, desculpa. Isso aí não tem mérito nenhum, porque é uma coisa muito simples, né? Mas quando é realmente uma coisa grave e você consegue verdadeiramente perdoar, aí existe muito mérito pela sua atitude, né, altruísta, né, de desculpar, né, de desculpar. Vamos cumprimentar nossa querida Laudiceia, que está aqui também. Boa noite, um ótimo estudo para todos nós. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui, né? Muito bem, continuando, gente. Compreensivelmente, aquele que é ofendido cresce no direito de justificar-se, sempre, né? Demonstrando o erro que o outro cometeu em relação à sua pessoa. Ou, pelo menos, reservar-se, permanecer à distância, mantendo o ressentimento que decorre da injustiça de que se tornou vítima, né? Ou seja, a pessoa, né, que se sente ofendida, ela vai se achar no direito de quê? De demonstrar o erro, né, que a outra pessoa cometeu com relação a ela, ou, no mínimo, ela vai se achar no direito de, não quero mais falar com fulano. Se fulano estiver ali, eu não estou. Eu não vou. Se fulano foi convidado para essa festa, eu não vou, né? Então, ela vai se achar no direito de permanecer à distância, né? E, com isso, vai manter o ressentimento, né? Aquela sensação negativa, ela vai conservar, porque ela vai se achar sempre, né, injustiçada, vai se achar sempre vítima daquela pessoa, e ela até mesmo, é bem possível que ela até se aborreça com aqueles que digam para ela deixar a coisa de lado, né? Porque a pessoa vai achar que absurdo você querer que eu esqueça isso, né? Se você quer que eu esqueça isso, é porque você é meu amigo, né? Tem até essas situações também. E aí vai. Tal postura, no entanto, somente lhe trará aborrecimentos e perturbações, porque terminará por desequilibrá-lo, com certeza, né, gente? Com certeza. Se você mantém aquela sensação de aborrecimento, de raiva, de mágoa, gente, ninguém pode viver em paz com um sentimento desse tipo dentro de si, né? Então, quanto mais rápido nós conseguirmos nos livrar desses sentimentos perniciosos,
melhor para nós. Melhor para nós. Vocês, efetivamente, todo mundo já teve um aborrecimento na vida. Né? Já teve um aborrecimento na vida. Ou se aborreceu com o filho, ou se aborreceu com o marido, ou se aborreceu com a esposa, né? Com um colega de trabalho, com alguma coisa. Gente, quando nós nos aborrecemos, a sensação que nós temos é que a gente foi sacudido violentamente. Porque, dependendo do nível do aborrecimento, tudo dentro de você fica meio que tremendo. Né? Tudo fica meio que fora do lugar. Né? Pelo aborrecimento, pela irritação que você sofreu. Então, se nós nos imaginarmos como um relógio suíço de grandíssima precisão, né? E extremamente, uma máquina extremamente delicada, porque nós fomos criados assim, nós somos uma máquina perfeita, criada por Deus, mas uma máquina extremamente sensível. Se você pega um relógio, né, de alta precisão, um relógio maravilhoso, super delicado, e sacode ele violentamente, muito provavelmente você vai tirar algumas peças do lugar. Né? É o que acontece com a gente. Nós não fomos criados para viver esse tipo de emoção forte, ruim. Né? Porque somos máquinas perfeitas, né? Máquinas muito delicadas, e que todas as vezes que nós passamos por esse tipo de experiência, nós damos uma sacudidela enorme na máquina. E aí você vai desarranjar a sua cabeça, seu emocional, você vai desarranjar o seu coração, que de repente vai ter uma taquicardia, você vai desarranjar a sua pressão sanguínea, você vai desarrumar o seu estômago, de repente você vai ter dor de estômago, né? Você vai desarranjar o seu próprio intestino, né? A pele, você pode ter irritações de pele também. Seu cabelo pode cair, não é? Então, vocês observem como é que nós somos uma máquina muito delicada. Uma máquina muito delicada que merece, que precisa ser muito bem cuidada por nós mesmos. E esse cuidado nós devemos dar não permitindo que outras pessoas baguncem a nossa máquina. Ou seja, não permitindo que as pessoas façam com que você se sinta mal. Né? Existem aquelas pessoas que falam assim, puxa, fulano já estragou meu dia hoje. Fulano estragou meu dia. Como assim? Como você permitiu que ele estragasse seu dia? Quem manda no seu dia é você. Se você deu um bom dia, a pessoa não respondeu, ou respondeu de má vontade, alguma coisa assim, com grosseria, o problema é dele, não é seu. Não é? Mas nós somos muito assim, de guardar aquele aborrecimento, aquele melindre, aquele rancor. Nós nos sentimos ofendidos. Por quê? Porque o nosso orgulho fala mais alto. Né? O orgulho vai falar, mas como assim eu dei bom dia e ele não me respondeu? Como assim eu abri a porta do elevador para essa pessoa e nem obrigada ela me disse? Não é? Então, isso tudo é fruto de quê? Do nosso orgulho, da nossa vaidade. E veja como outras coisas terríveis que nós sabemos, né? Orgulho e vaidade também como são extremamente nocivos à nossa saúde. Né? E, obviamente, que a dificuldade de perdoar ofensas está totalmente interligada com orgulho e com vaidade. Não é? Com orgulho e com vaidade. Então, nós precisamos olhar essa atitude, a terapia do perdão, como um tratamento em primeiríssimo lugar para nós, para manter a nossa saúde física e mental. Né? É não deixar que nada nos afete. Entendeu? Se não for uma coisa que vai te afetar diretamente, sobretudo, né? Especificamente, objetivamente, mas forem apenas palavras, atitudes, né? Deixe para lá. Não se deixe levar por essa, não entre nesta sintonia negativa. Né? A melhor coisa a fazer é perdoar. E quando nós falamos em perdoar, é esquecer, deixar para lá e não ficar guardando aquela mágoa.
não fica desejando dar forra, né? Tirar forra daquilo que a pessoa fez. Isso é que a gente tem que agir, né? E aí a Joana continua. Qualquer tipo de ressentimento preservado, olha só, qualquer tipo de ressentimento preservado transforma-se em morbo. O que é morbo, gente? Doença, enfermidade. Transforma-se em morbo que afeta aquele que o conduz. Então, você preservar um ressentimento, você vai acabar fazendo com que aquele ressentimento se transforme numa doença. Quantas pessoas desenvolvem câncer porque foram incapazes de perdoar? Porque elas têm dentro delas uma mágoa muito grande, um ressentimento muito grande que acabou se transformando num câncer. Então, esses sentimentos negativos que a gente teima em guardar dentro de nós, eles são corrosivos. Eles vêm dentro do espírito e vão corroendo como ácido, corrói o nosso perispírito até que chega ao nosso corpo físico, eclodindo numa enfermidade. Então, vocês vejam o quanto é séria a coisa. O quanto é séria a coisa. Já existem estudos científicos com relação à questão do câncer. Do câncer. Pessoas, na grande maioria das pessoas que desenvolvem câncer, elas têm dentro delas algum tipo de situação mal resolvida, algum tipo de mágoa, de ressentimento, a grande maioria. A grande maioria. Já existem pesquisas nesse sentido, né? E o câncer é apenas uma das doenças, né? Porque existem muitas outras que surgem também, né? Em virtude disso. E aí ele continua, né? Qualquer tipo de ressentimento preservado transforma-se em morbo, né? Em enfermidade, que afeta aquele que o conduz ao tempo em que vitaliza a ocorrência infeliz, ou seja, torna aquela ocorrência infeliz vívida no seu dia a dia. Tu está vivendo aquilo toda hora, mantendo-a sempre presente na memória e na emoção. É ou não é? Se você, de repente, foi assaltado ali na esquina, roubaram o seu celular, aí você não fala outra coisa. Você não fala outra coisa. Toda pessoa que você... você não sabe, fui roubado, roubaram meu celular, você conta aquela história. E você está sempre vivendo aquela angústia, aquele mal-estar, aquela situação. Esquece, já foi. Se convence que já foi, compra outro, vai embora, segue a vida, né? Mas você fica lembrando, aquilo só faz mal, isso é como mínimo, né? Dá um exemplo assim bem simples, né? Da mesma forma como se torna difícil esquecer a ocorrência danosa, o que exige um grande esforço da vontade, a sustentação da mágoa somente lhe piora os efeitos no sistema emocional. Não é? Se é difícil para você esquecer a mágoa, né? Você tem que fazer um esforço muito grande para esquecer a mágoa, perdoar. Quanto mais você mantém esse sentimento em você, mais você destrói o seu emocional. Daí a necessidade do amar os inimigos, significando perdoar as ofensas, significando não guardar ressentimentos, né? O ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme, o remorso afetam poderosamente o organismo, embora a sua procedência emocional. Essas questões, essas coisas, esses sentimentos, né, são apenas de ordem emocional, sentimental, psicológica. Mas como afetam o nosso corpo físico? Né? Como afetam o nosso corpo físico? Ódio, ressentimento, medo, ciúme. Você está com medo, você começa a suar frio. Como assim? O medo não é um sentimento interno? Como é que está agindo no seu corpo físico? Né? Você começa a suar frio. Você começa a tremer. Né? O remorso. Você está arrependido de uma coisa que você fez. Se você não consegue se desculpar, você pode entrar numa depressão profunda.
Porque você vai começar a achar que você não tem direito a ser feliz em virtude do mal que você fez a outra. Né? Então, o lado emocional é extremamente importante e ele age diretamente sobre o nosso corpo físico. Né? As altas cargas, olha, presta atenção nisso, as altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central, as altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central irão afetar o aparelho circulatório, com resultados negativos para o respiratório, ao tempo em que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as ao sistema imunológico que se desestrutura. Olha o que eu falei, que a nossa imunidade baixa. Olha a cadeia que Joana faz aqui, de coisas físicas, né? Das cargas vibratórias negativas, perniciosas, que o nosso ódio, o nosso rancor, o nosso ressentimento, o nosso ciúme, né? A nossa inveja, né? Que isso vai atirar essas cargas vibratórias, essas energias nocivas, onde? No nosso sistema nervoso central. Né? E aí vai afetar o quê? A nossa circulação sanguínea, o aparelho circulatório, que vai, obviamente, afetar o nosso sistema respiratório. Você ficar sentindo mal, você tem falta de ar, né? E aí vai atacar o quê? As nossas glândulas que comandam todas as coisas do nosso organismo, as nossas glândulas, todo o nosso sistema endócrino. E aí você prejudica as glândulas, né? Com essas energias. E aí o que acontece? Essas glândulas que vão começar a funcionar mal, né? Vão enviar essas energias nocivas, venenosas, para onde? Para o nosso sistema imunológico. E ele vai cair. E você vai ficar doente mais rápido e mais fácil. E mais vezes. Né? E mais vezes. Você vai se ver mais doente do que saudável. Mais doente do que saudável. Né? Grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. Viu? Há pessoas que sabem manipular palavras e situações com habilidade ferina. A pessoa usa as palavras e usa a língua como se fosse um canivete. Né? Como se fosse um canivete. Usa a língua como se fosse um chicote, um canivete, uma espada, né? Um estilete. Há pessoas que sabem manipular palavras e situações com habilidade ferina, quando desejam prejudicar a outra. Né? São pusilânimes e insensíveis, a tal ponto que se fazem acreditados. Manipulam tanto os acontecimentos, as palavras e tudo, que as pessoas acabam acreditando nela. Se fazem acreditadas, arquitetando planos danosos que executam com naturalidade, comprazendo-se em infelicitar todo aquele a quem não consegue suplantar. Então, já que esse cara, eu não consigo passar a perna nesse cara, eu não consigo ser melhor que ele, porque ele é bom de verdade, então vou começar a solapar aqui, solapar ali, e já que não consegue superar, muitas vezes ocorre isso em trabalho, né? Não consegue superar a capacidade da pessoa, então começa a miná-lo, né, por trás. Com palavras, com falsas acusações, com inverdades, né? Porque assim consegue atingir. E elas têm habilidade, né, no uso das palavras, e através disso elas acabam criando dúvidas com relação a aquelas pessoas. Lançam a dúvida com relação ao comportamento e à integridade daquelas pessoas. E se você não tem muita intimidade com a outra, você começa, será que é isso mesmo? Será que é verdade? Porque quando você tem muita intimidade, você chega junto da pessoa e pergunta, você fez isso? Né? Mas e quando você não tem? Quando você tem um certo conhecimento superficial, aí você já faz um pré-julgamento negativo daquela pessoa com base na informação que a outra te deu.
na maioria das vezes, sem nem mesmo verificar se era verdade ou não. Mas você já comprou, né? É terrível. Vamos cumprimentar a Márcia Lírio. Oi, Márcia, tudo bom? Boa noite, Auxiliador. Boa noite, querida. Então, é muito terrível isso, né? E aí, quando se fazem inimigas essas pessoas, quando se fazem inimigas de alguém, são estimuladas na perversidade, que lhes constitui os sentimentos vis, mentindo e caluniando com naturalidade, de forma que os objetivos buscados sejam alcançados. Ou seja, a pessoa trabalha pelo mal da outra. Pelo mal da outra. E aí, olha, você veja os débitos que essa pessoa está contraindo. Débitos com a lei divina, né? E olha como é aquele exemplo da cobra morrer com o próprio veneno. Porque é óbvio que todo mal que se faz para alguém, esse mal volta para você mesmo. Toda ação negativa que nós fazemos para alguém é como se fosse um bumerangue. Você atira o mal, aquele dardo peçonhento em alguém, e o dardo vai, faz a curva e volta para você, igual um bumerangue. É por isso que existem os espíritos chamados ovoides. Porque fizeram tanto mal, que todas as vezes que eles praticaram mal contra alguém e aquele mal voltou para eles, aquele mal os atingiu e foi desarmonizando o seu perispírito, até que tantas e tantas vezes o perispírito foi atingido que perde a sua forma humana. Então, você tem ali o ovoide. Imagine um bonequinho de massa bem fofinha, bem molinha. Toda vez que alguém vem e aperta o dedo nela, no bonequinho de massa, ele vai perdendo a sua forma. Vai? Vai. Você apertou aqui, apertou ali. Aí, onde era a cara já está amassado, onde era a perninha já está amassado também, né? Até que perde a forma. Então, os ovoides, espíritos chamados ovoides, são fruto de intenso mal praticado por eles para outras pessoas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Tem que ter esse cuidado também de não, né, fazermos mal a ninguém. E aí a melhor coisa, olha de novo o perdão como a melhor coisa, né? Porque todo mal que eu fizer a alguém vai retornar para mim. Nós não nascemos para fazer mal para ninguém. Nós não nascemos para viver como inimigos, não é? Então, é muito interessante isso. Quase sempre preferem inimizades a afetos. Discussões infindáveis. Né? Tem pessoa que adora uma discussão, não para nunca mais, né? Ela vai e volta e o argumento não para, e não para, e não para. A melhor coisa que você fazer é, olha, tudo bem, tá bom, você venceu. Se você queria escutar, você venceu, tá bom, vamos, deixa para lá. Né? Quase sempre preferem inimizades, afetos, discussões infindáveis e perturbadoras, a conciliação e paz. Né? Urdindo intrigas em que se comprazem quando poderiam silenciar acusações. Né? Silenciar acusações indébitas e esforçar-se por manter contatos saudáveis. São enfermos graves da alma. Gente, quem guarda um agravo a vida inteira? Eu fico impressionada com algumas pessoas que falam assim, no dia 28 de setembro de 1972, às 15 horas, fulano fez isso e isso comigo. Eu fico impressionada. Não me lembro nem que eu comi hoje de manhã. Como é que eu vou lembrar de uma coisa acontecida não sei quantas décadas atrás? Mas tem pessoas que são assim. É impressionante. Há pessoas que são assim. Então, você imagina o arquivo mental dessas pessoas, como ele está superlotado. Né? Então, são aquelas pessoas, né, que justamente se comprazem com essas coisas, né, quando elas poderiam silenciar acusações indébitas e esforçar-se por manter contatos saudáveis. São enfermos graves da alma que ignoram as doenças
né? Ou preferem continuar nesse estágio ainda primário da evolução, porque é um primarismo, não é? É um estado de selvageria. O desforço, a vingança, isso é um sinal de selvageria. Quanto mais violentos e agressivos nós somos, maior o sinal de que somos espíritos muito primários ainda, muito primitivos, muito selvagens. Quanto mais dócil, manso e pacífico, mais elevado você é. Existe muito maior mérito em aceitar uma ofensa, né, sem revidar, do que em revidar. Ah, eu sou homem, não tem sangue de barata, comigo bateu, levou. Besteira. Você é um molenga, um covarde, nada disso. Né? Então, nós precisamos olhar com outros olhos determinadas situações e ver que, realmente, se nós ainda guardamos dentro de nós sentimentos tão fortes de desejo de revide, de vingança, de desforço, que tristeza, porque somos espíritos ainda muito atrasados, muito acelvajados, porque estes sentimentos são sentimentos altamente primitivos. São altamente primitivos, né? Então, qualquer tipo de revide às suas agressões somente lhes constituirá estímulo mórbido para que prossigam na infame conduta. Ou seja, se alguém te agride, se você der qualquer resposta no mesmo tom, revidando, cara, aquilo ali não vai acabar nunca mais. É igual briga de casal. A mulher está falando, o marido está calado. Ela está falando, o marido está calado. Ela, você não fala nada. Aí, se o marido disser assim, o que você quer que eu fale? Aí ela vai falar mais 2h30. Porque ele falou o mínimo para que ela continuasse mais 2h30 falando. É exatamente assim. Aquele que está imbuído do desejo, do tumulto, ele quer o mínimo de motivo para continuar brigando. Então, o que ele coloca aqui? São enfermos graves da alma que ignoram as doenças ou preferem continuar nesse estágio primário da evolução. Qualquer tipo de revide às suas agressões somente lhes constituirá estímulo mórbido, estímulo doentio para que eles prossigam na sua conduta. Continua fazendo a mesma coisa. Né? Então, a melhor coisa é calar. É calar, totalmente calar. Né? Perdoa. Olha aí, gente, o amar os inimigos aí. O amar os inimigos, o perdão incondicional. Né? Perdoa todos quantos te ofendem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensaram fazer. Se considerares a agressão que te foi dirigida como uma experiência, olha isso. Se considerares a agressão que te foi dirigida como uma experiência de que necessitavas para evoluir, permanecerás invulnerável às suas sórdidas consequências. Olha que frase maravilhosa de Joana. Então, alguém nos faz um agravo, alguém nos ofende, e ao invés de eu ficar revoltada, com ódio, com vontade de me desforrar, eu vou considerar aquela agressão, né, como uma experiência que eu necessitava para evoluir. Aí eu vou ficar invulnerável às consequências daquele ato. Alguém vem e te trata mal, né? Às vezes no mercado, no ônibus, em qualquer lugar. Alguém te trata mal. E aí o funcionário te tratou mal. Ao invés de você brigar com ele, discutir, como você faz? Né? Você deixar olhar, vai feito. Olha como era. Foi ali uma prova para você. Não foi? Você passou por aquilo que você precisava
daquela provinha para ver como é que você ia sair. São os testes, né? Um teste, exatamente. São as cascas de banana no nosso caminho evolutivo. A gente acha que está muito bem na fita, de repente vem uma casca de banana dessa, a gente leva o escorregão e está no chão, né? Então, e considerares, né, a agressão que te foi dirigida como uma experiência de que necessitavas para evoluir, você não revidar é uma forma de evolução. É uma prova degrau. Subiu um degrau. Um degrau, né? Então, se você considerar isso como uma forma de experiência que você precisava para evoluir, você vai permanecer invulnerável. Não vai te atacar. As consequências daquela agressão que você sofreu não vão ter efeito nenhum sobre você, porque você vai deixar para lá, você não vai ficar remoendo aquilo, você não vai se estressar, você não vai responder. E não vai ter consequência. Você vai ficar invulnerável àquilo. Olha que maravilha, né? Todavia, se te permitires intoxicar pelas vibrações que dela decorrem, ficarás vinculado àquele que prefere afligir-te ante a impossibilidade que sente de amar-te, né? Ou seja, se você comprar a briga, né? Resolver responder no mesmo tom, no mesmo diapasão de agressividade e tudo mais, o que vai acontecer? Você vai ficar intoxicado por aquelas vibrações negativas daquela pessoa, né? E aí você vai ter todas as consequências negativas daquele sentimento que você permitiu que entrasse dentro de você e que tirasse a sua paz. Veneno, né? Né? Exatamente. Você vai ver uma pessoa com uma seringa de veneno na mão e vai estender o braço para ela te dar, que aplicar a seringa de veneno. Quando você aceita esse tipo de provocação, né? Que é natural no mundo em que a gente vive, né? O tempo todo as pessoas estão se agredindo aí verbalmente, sendo indelicadas, grosseiras umas com as outras, né? Mas se nós pegarmos todas essas situações e levarmos para o nosso íntimo como uma forma de agravo, a gente está bebendo veneno o tempo inteiro, que só vai matar nós mesmos, né? Só vai matar nós mesmos. Perdoa sempre, porque os maus e infelizes, quando detestam e malsinam o seu próximo, não sabem o que estão fazendo. É aquilo que Jesus falou, né? Perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, toda pessoa que age de maneira negativa para com o outro está fazendo aquilo por ignorância. Não sabe o que faz. É ignorância. É ignorância do amor. Ignorância da melhor forma de viver no mundo. Não atingiu ainda um patamar evolutivo que o faça entender que não é assim que a gente vive, né? Volverão hoje, essas pessoas, volverão hoje ou mais tarde pelos caminhos ora percorridos, vão voltar a caminhar nas mesmas trilhas, recolhendo os cardos da sua loucura e perversidade, que se lhes cravarão nas carnes da alma, convidando-as ao ressarcimento. Exatamente. Vai chegar o momento, né? Numa reunião mediúnica da qual eu participei, um espírito se manifestou e ele havia, numa vida anterior, ele havia feito muito mal. Muito mal. E ele estava agora profundamente arrependido. Olha que coisa terrível o sentimento do arrependimento e do remorso. Ele estava muito mal, porque ele tinha consciência de todo o mal que ele havia feito e aquilo doía demais dentro dele. Então, é exatamente o que a Joana está colocando aqui, né? Perdoa sempre, porque os maus e infelizes, quando detestam e malsinam o seu próximo, não sabem o que estão fazendo. Eles voltarão, hoje ou mais tarde, pelos caminhos que agora estão percorrendo, né? Recolhendo
os cardos, os espinhos, né, as pedras da sua loucura e perversidade. E estes lhes cravarão nas carnes da alma, convidando-as ao ressarcimento. Ou seja, ao remorso. Todo espírito que comete erros vai chegar um dia em que ele vai se dar conta do erro que cometeu e vai sentir um remorso terrível. Aí você tem casos de depressão. Por quê? Depressão, casos espirituais, são aqueles espíritos que cometeram muitos erros no passado, que reencarnam com a oportunidade de refazer, de corrigir, de praticar o bem, porém eles estão ainda tão presos aos erros cometidos na vida anterior que eles não se perdoam. E por não se perdoarem, eles não se acham dignos de serem felizes. E por isso eles têm uma tristeza interna, uma melancolia profunda que eles não sabem a razão. Porque eles, no fundo, não se perdoaram pelos erros cometidos e não se sentem dignos de serem felizes. Olha aí, uma das causas da depressão. Né? O odiento perdeu o endereço da vida e desgarrou-se da esperança, jornadeando sem rumo e sem desolação. E em desolação. O que acontece com o deprimido? Né? Ele perdeu o interesse pela vida. Né? Ele não tem esperança. Ele anda por aí sem rumo. Não é assim que fica o deprimido? Aflige os demais porque se encontra aturdido. E os seus momentos de infelicidade são transformados em agressões que aparentemente o tranquilizam, levando a esgares que são confundidos com sorrisos de vitória. Ou seja, as pessoas se sentem bem em agredir os outros, descarregando toda a sua carga de ódio em cima dos outros. Né? Não acreditando nos valores morais que lhes são escassos, não respeita o próximo. Aquele que defronta em toda parte, tornando-se adversário insano. Ou seja, aquela pessoa que briga com todo mundo. Briga com todo mundo. Porque, no fundo, ela está brigando com ela mesma. Ela não se aceita. E aí ela briga com todos. Estremunhado em face dos desajustes que experimenta, deseja nivelar todos os demais nos patamares inferiores em que se detém. Todo mundo, se fulano não é feliz, se eu não sou feliz, ninguém vai ser. Né? Evitando esforçar-se para evoluir, pensa que essa é a única atitude que pode tomar como mecanismo de desforra contra a vida e as criaturas que constituem a sociedade que, infelizmente, antagoniza. Ou seja, todo mundo é motivo, né, de revolta para essa pessoa. Né? Ela não se esforça em evoluir, ela não se esforça em superar os sentimentos infelizes que ela nutre. Tudo é motivo. A sociedade é assim porque eu sou muito maltratada pela sociedade, porque eu sou uma infeliz, porque eu nasci pobre, porque eu nasci feio, porque eu nasci isso e aquilo. E ela não se preocupa com outra coisa, a não ser reclamar do mundo onde vive. Né? Vamos pular um pouquinho, senão não vai a gente ver tudo. Né? Pessoas desse porte são encontradas a miúde em toda parte, desde o grupo familiar ao social, na esfera das atividades profissionais, como nos labores da arte, da investigação científica, das diversões, porque se encontram em estágio inferior de evolução. A gente encontra gente assim em todo lugar. Né? Embora algumas se apresentem bem vestidas, falando com entusiasmo e correção de linguagem, sendo bem apessoadas, o que importa é o seu mundo interior. São as suas aspirações e as ânsias de progresso, de destaque, de dominação, que não tornadas realidade, quando eles não conseguem aquilo que eles querem, transformam-nas em algozes dos indivíduos que lhes experimentam a sanha ou dos grupos em que se movimentam. Quando ele não consegue o que ele quer, ele se revolta contra tudo, contra a sociedade, contra o mundo, e quer mais é que todo mundo se exploda. Então, perdoa todo tipo de ofensa e de ofensores, porque essas pessoas vão nos ofender. Essas pessoas, assim, infelizes, insatisfeitas, vão, de alguma forma, nos ofender. E vão se comprazer em nos ofender.
Agora, se nós aceitarmos aquele tipo de provocação e também entrarmos na sintonia dela, ela vai ficar vitoriosa e nós vamos ficar mal. Né? Então, perdoa todo tipo de ofensa, de ofensores, de difamadores, de sequazes do mal. Eles não merecem as tuas preocupações nem os teus sofrimentos. Tens compromissos mais valiosos com a vida para perderes tempo com mesquinharias inevitáveis do processo evolutivo. Olha, gente, olha que frase maravilhosa. Todos nós aqui estamos para crescer e evoluir, para aperfeiçoar os nossos espíritos. Então, nós não temos tempo para nos aborrecer com os comportamentos infelizes daqueles nossos irmãos de caminhada que ainda estão num grau evolutivo pior que o nosso. Né? Então, preste atenção. Perdoa todo tipo de ofensa e de ofensores, de difamadores, de sequazes do mal. Eles não merecem as tuas preocupações nem os teus sofrimentos. Olha a frase. Tens compromissos mais valiosos com a vida para perderes tempo com mesquinharias inevitáveis do processo evolutivo. Nós vamos nos deparar com esse tipo de comportamento mesquinho. E se eu parar para me lamentar ou para revidar comportamentos mesquinhos, eu vou perder meu tempo. O meu tempo aqui na Terra é muito curto, é muito pequeno, e eu tenho que usar cada minuto para me tornar um espírito melhor. Então, não tem tempo a perder com besteiras, né? Fita os altiplanos morais e avança, conquistando os espaços desafiadores. Quem teme tempestades morais não consegue fortalecer-se para as lutas do progresso espiritual. Olha que maravilha. Quem teme tempestades morais não consegue fortalecer-se para as lutas do progresso espiritual. O teu adversário é também a tua chance de superação de melindres. Olha isso. Olha que maravilha. O teu adversário é também a tua chance de superação de melindres, de paixões egóicas, das pequenezes que te assinalam a existência. Olha que maravilha, né? É ou não é? Porque aquela pessoa que vai fazer coisas que eu não vou gostar, ela está me dando a oportunidade de superar essas minhas pequenezes. Superar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu melindre, né? E me ajuda a evoluir. São os chamados professores gratuitos, né? Nunca cedas ao mal, descendo ao nível dos maus. Olha isso. Nunca cedas ao mal, descendo ao nível dos maus. Se os consideras infelizes, atrasados, melhor razão para que te detenhas em patamar espiritual mais elevado, descendo somente para ajudá-los e não para competir com eles nos estranhos comportamentos que assumem. Né? Se você acha que aquilo ali foi horrível, então, nossa, você não vai descer para ficar duelando com ele lá no mesmo nível. Você vai, no máximo, descer para ajudá-lo a subir. Né? E não descer para ficar com ele no mesmo nível. Então, se os consideras infelizes, atrasados, melhor razão ainda para que você se detenha no patamar espiritual mais elevado, né? Descendo somente para ajudá-los. E não para competir com eles nos comportamentos infelizes que eles têm. Né? Perdoar não significa concordar. Perdoar não significa concordar com o ato infame, nem com a pessoa desatinada. Constitui ato de não revidar com o mesmo mal aquele que lhe é dirigido, permanecendo em melhor situação emocional do que o seu antagonista e em paz. Né?
Então, gente, perdoar não significa que você concordou. Porque aquela coisa que a pessoa fez. A pessoa errou, sim, ela errou. Ela errou clamorosamente. E você vai perdoar, ela não errou? Sim, perdoar. Esse perdão não significa concordar com o que ela fez. Né? Esse perdão é um ato de não revidar. De não revidar um mal com outro mal igual. Né? Permanecendo dessa maneira numa situação emocional melhor do que a daquela pessoa. Porque se eu revido no mesmo nível, eu sou igual. No que eu sou melhor que ela? Nada. Né? Nada. Perdoar é não deixar aquilo te atrapalhar, né? Exatamente. Não deixar aquilo te incomodar. Se alguém te agride e você agride de volta, você é igual. Você é igual. Olha a diferença que vai ter. Os dois são violentos, os dois são agressivos, os dois são vingativos, não tem diferença. Mas se você não revidar no meio, como Jesus falou, se você der a outra face, aí você faz a diferença. Aí você faz a diferença. Né? Com certeza. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional, constante, ele ensejou um dos mais formosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia pessoal. Ele tornou-se exemplo do perdão amoroso, não concordando com o crime de que ele era vítima. Também não estigmatizando seus algozes, com qualquer tipo de censura, né, reproche que fosse. O perdão, olha que lindo, o perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. Ai, que lindo. Não é? Então, é o que a gente tem que ter em mente, gente. Perdoar é a melhor solução para todos nós. Né? Perdoar é a melhor atitude para todo aquele que sofre um agravo. O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. Exatamente, né? Exatamente isso. Então, nós não temos que ficar buscando revide. Isso aí é uma forma de atraso moral, né? Revidar é atraso moral. Nós temos que entender que aquela pessoa que fez aquilo fez, né? Porque ela está no patamar evolutivo mais baixo. Se eu revidar, eu estaria no mesmo nível. No que eu seria melhor? De jeito nenhum. Né? E se eu ficar guardando, mesmo que eu não revide, mas eu ficar remoendo aquilo, eu também estou mal. Né? Então, é praticar a terapia do perdão. Dessa forma, a gente vai conseguir exercer o que Jesus nos recomendou, que é amar os inimigos. Amar os inimigos é não desejar o mal a eles. Não revidar com a mesma violência com que fomos agredidos. É dar outra face. Né? Exatamente isso. Ok? Muito bem, pessoal. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Né? Vou pedir a Duda para fazer para a gente a prece de agradecimento e encerramento. Ok? Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso mestre, nosso irmão amado, que tantos ensinamentos nos deixou, espiritualidade que sempre nos instrui, nos envolve com esse amor, nos protege. Agradecemos a oportunidade maravilhosa do estudo da noite de hoje, terapia do perdão. Realmente é a nossa dose diária de crescimento, de amadurecimento espiritual. Todo dia são gotas homeopáticas que devemos ingerir diariamente. Perdoar a todos sem problema algum. Perdoar é o amor, é a vida, e por isso estamos aqui, para perdoar aqueles que erraram conosco e aqueles
que erramos com eles em vidas pretéritas. Obrigada, Pai, por tanto amor, por tanta luz no dia de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Deus, de Jesus e de toda essa espiritualidade amiga aqui presente, está encerrado o nosso estudo de Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Sempre com todos nós. Tchau, tchau Beijo, para Duda. todos. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, sempre. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.